Olá, chegamos aqui à nossa quinta semana. Tá perseverando aí? Tá firme no propósito? Saiba que você já completou 1/10 da jornada após esta semana aqui de leitura da Bíblia. 5 semanas em 52 que fazem um ano. Então você já deu o dízimo da sua leitura da Bíblia. Persevere, porque você vai receber o galardão dessa sua perseverança. Hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu a partir Levítico, capítulo 23, até o final de Levítico, e Números, do capítulo 1 até também o capítulo 23. Muita história, muita coisa interessante e conhecida. Mas, antes disso, quero falar da pergunta da semana anterior. Toda semana deixamos aqui uma pergunta para você descobrir na Bíblia. E essa pergunta fazia referência a qual foi o homem de Deus lá na frente que quase perde a sua visão de reino, quase perde a sua capacidade de cumprir a vontade de Deus, a compreensão do plano de Deus para todos os povos, por causa da lei que foi lida aqui nos capítulos de Levítico, e especificamente a lei dos animais puros e impuros. Lembrando que essa lei, está lá pelo capítulo 10, fala que o povo de Israel não poderia comer um animal que tivesse duas características. Não tivesse o casco fendido, ou seja, um casco inteiriço, como um cavalo, por exemplo, e não remoesse, não mastigasse novamente a comida, como fazem os vegetarianos, né? Os animais que mastigam e ruminam, isso que eu quero lembrar, os ruminantes. Então, por essa característica, um camelo, uma lebre, um coelho não poderiam ser comidos, enquanto, obviamente, um boi, um novilho, uma cabra poderiam ser comidos. Por essa lei, um porco que tem o casco inteiriço não poderia ser comido. E até hoje, então, carne de porco o judeu não pode comer. Dentre as muitas que a gente consome hoje, os animais que nós consumimos hoje, carne de porco ele não pode consumir. Quem quase tropeçou nesse ponto aí sem entender o propósito de Deus? E essa resposta acho que é mais fácil, né? Então, vocês devem conhecer a história de Pedro, que é contada depois que Jesus já morreu, ressuscitou, foi ao céu. Pedro está lá começando a igreja e no capítulo 10 de Atos ele tem uma visão de um vaso no formato de um lençol fechado que descia do céu com todo tipo de animal ali dentro dele e Deus falava, levanta e come. E Pedro respondia, jamais comerei de algo que seja impuro, porque ele tinha animais puros e impuros, está escrito todo tipo de animal. Isso aconteceu 3 vezes e Pedro estava sem saber o que pensar na visão, quando batem a porta e são os enviados o centurião Cornélio. Nós vamos lá no segundo semestre, está em Atos, rever essa história. Por quê? Porque Deus falou para Pedro, não chame de impuro o que Deus chamou de puro. Não chame de imundo o que Deus chamou não imundo. Olha que tremendo, porque ele estava aderente ao Levítico aqui. Ele estava cumprindo como um bom judeu a lei. Mas a lei cumpre um propósito limitado. Então, cuidado você para não ser uma pessoa legalista. Jesus falou muito sobre isso, vamos ler também quando ele falar do sábado. Então, a lei que nós estamos lendo aqui, nós vamos continuar lendo bastante no final de Levítico e em Números, ela tem um propósito limitado no tempo e que aponta para a eternidade. Por isso, a lei não aperfeiçoa. A lei não salva. A lei não é completa em si mesma. Mas vamos ao texto de hoje aqui, muito interessante. Levítico 23, primeiro capítulo que você vai ler essa semana, ele fala das festas solenes. Os judeus tinham 3 grandes festas que eram meio que subdivididas, então às vezes causa confusão. Mas aqui em Levítico 23, Deus fala com ele sobre como deveria ser. Primeiro ele fala do sábado, 6 dias trabalha, o sábado você guarda. Depois ele fala da Páscoa, uma festa que nós conhecemos muito bem porque os cristãos absorveram essa Páscoa. Páscoa ou Pêssar quer dizer passagem. Já vimos isso, que marca a passagem do anjo da morte e ele pula. Também tem esse significado de passar por cima. Ou seja, não é só passar, mas é passar por cima. Pular. Ele pula a casa que tem o sangue do cordeiro em seu umbral. Então essa pulada do anjo, que evita com que aquele que tem o sangue seja morto, é a celebração do Pêssar, da passagem da Páscoa. Então aqui ele institui
a Páscoa no primeiro mês, o calendário judaico é diferente, né? Então no primeiro mês de Nissan, no dia 14 do mês, é a Páscoa. Então você conhece a Páscoa, eu não vou gastar o tempo aqui falando sobre essa festa. É só declarar que ele fala dentro dela da festa dos pães asmos. Ao 15º dia desse mês é a festa dos pães asmos, onde vão comer aquele pão sem fermento, que muitas igrejas ainda servem na ceia, que simboliza que o judeu saiu apressadamente de Israel, não deu tempo nem do pão fermentar. E simboliza para nós cristãos, e também para os judeus, que nós não temos o fermento dos fariseus, como Jesus chamou. Então nós somos um pão sem fermento, massa não levedada. A outra festa que ele coloca aqui é a festa das primícias, que os judeus chamam de Shavuot. Então, aqui diz, no comecinho da colheita, as primeiras colheitas você oferece a Deus. Então, a festa das primícias tem a ver com essa colheita, agricultura, né? Do trigo, que era a principal base alimentar do judeu ali naquela época, né? Do trigo se fazia o pão, então colhia trigo, oferecia a Deus os molhos de trigo, os primeiros molhos que seriam colhidos, iam para Deus. Ligado no Shavuot, tem o Pentecostes, que eles chamam Festa das Semanas. Pentecostes quer dizer 50 dias no latim, porque esta festa está separada da anterior em 50 dias. Festa das Semanas. Então são 7 semanas, dá o 49 mais um dia, após a festa das primícias. Para os judeus, essa celebração aqui da colheita, né? Uma nova oferta de manjares. Então você lembra aí que havia vários tipos de ofertas, né? De animais e de manjares, que são as ofertas do fruto da terra. Então aqui está lá, não é um animal, é uma colheita que ele oferece com a massa levedada ali com um incenso, uma maneira toda especial que foi explicada na lição anterior. Esse Pentecostes, obviamente, para nós cristãos é famoso, porque foi durante esta festa, quase 2 meses depois da Páscoa, que é quando Jesus morre, que ele ressuscita e o Espírito Santo volta. Os discípulos recebem pela primeira vez o Espírito Santo, chamas de fogo e o dom de línguas. Então essa festa, por isso o nome pentecostal, que são aqueles que falam dos dons de línguas, que falam desse fogo do Espírito. A igreja mais quente aí, pentecostal, vem desse nome Pentecostes, que quer dizer 50 dias depois. Além dessa festa dos Pentecostes, você tem aqui, no primeiro dia desse mês sétimo, primeiro dia do mês sétimo, então um pouquinho mais para frente, tem a festa das trombetas. Então todos tinham lá, nós vamos ver até para frente aqui também, como eram feitas essas trombetas de ouro, e elas eram tocar para dar início a uma série de comemorações, que no 10º dia desse mesmo mês, no mês sétimo, tinha o dia da expiação, ou do perdão, que hoje é conhecido como Yom Kippur. Você deve ter ouvido essa palavra. Dia do perdão, onde todos expiavam seus pecados, eram perdoados, festa do Yom Kippur. No mesmo contexto do 10º dia do mês sétimo, no 15º dia do mês sétimo, que para nós aqui hoje está por volta de setembro, varia com o calendário hebraico aí, por volta de setembro, tem a festa dos tabernáculos. Hoje uma das maiores festas lá em Israel, que nós cristãos não comemoramos. Nós comemoramos aí o Pentecostes, comemoramos a Páscoa, mas o tabernáculo é mais para os judeus. Que essa festa é? Festa das cabanas. É quando os judeus vão morar em tendas, em cabanas com folhas de árvores, para lembrar dos 40 anos em que eles ficaram morando em tendas, em cabanas no deserto. E até hoje, se for em Israel, eles fazem uns cercadinhos lá, fazem como se fosse um galpão grande, só que a cobertura é de folhas de árvores. Algumas específicas, a tamareira, as folhas assim, das árvores tem ali, e é considerado cabana, e eles ficam ali dentro, comem ali, passam um dia ali, tem lá uma baita cabana ali ao lado do muro das Lamentações em Jerusalém, festa das cabanas ou Sukkot. Então, o Shavuot, festa das primícias, o Pesach, festa da Páscoa, o Yom Kippur, dia do perdão, e o Sukkot, festa dos tabernáculos, são as grandes festas que esse capítulo 23 aqui endereça e que até hoje
o povo de Israel comemora. No capítulo 24, ele começa a falar do material que constituía o templo, o tabernáculo. Então ele explica aqui mais especificamente sobre como que ele prepararia as lâmpadas que estariam no tabernáculo, o pão da mesa do Senhor, tinha 12 pães, um para cada tribo, cada pão de 2 quilos, então eles colocariam aqui em 2 colunas de 6, os pães estariam nos pães da preposição, e o que aconteceria com aquele que blasfemasse contra Deus. E aqui é uma história pouco conhecida, pouquíssimo conhecida, vê como a Bíblia é boa para você ficar lendo assim, mas havia no meio da tribo de Israel, naquele povo, um filho de um casamento mestiço. O pai era um egípcio e a filha era uma judia, a mãe. O pai era egípcio, a mãe era judia. Eles vieram junto com o povo. Essa mulher, a Selomite, era da tribo de Dan. E o filho dela, que tinha um pai egípcio, brigando lá no meio do arraial, discutindo, batendo boca, blasfemou contra Deus. Pecado. Você vê que a herança do pai, que era egípcio, né, mexeu na cabeça do garotão lá, ele blasfemou contra Deus. Resultado, foi apedrejado. Pecado de blasfêmia, foi apedrejado. As pessoas que ouviram colocar a mão sobre ele, foi tirado para fora do arraial e morto a pedradas. O negócio não era simples, não. E aqui, então, nesse capítulo 24, ele aproveita e fala das penas. Toda lei tem que ter o enforcement, tem que ter a consequência se você errar, né? Nesse caso aqui, essas penas eram como a lei do talião, a famosa lei de Hammurabi, bem antes disso aqui, nós estamos aqui por volta do ano 1500, né? O Hammurabi quase 1000 anos antes, falou do código do talião, olho por olho, dente por dente. Então ele explica aqui uma dessas leis aqui. Capítulo 25 fala do sabático. Isso aqui é muito legal. Eu até confesso que eu demorei para começar essa aula, porque eu fiquei revendo esse negócio. Eu acho isso fantástico. Esses ciclos do judeu aqui. Então ele tem um ciclo de 7, né, que é 7 dias da semana, 6 dias trabalha, no 7º você descansa. Mas também esse ciclo se apropria para os anos. 6 anos você trabalha, no 7º você descansa. É o sabático. Tem várias profissões e até países que fazem sabático. Então, quando a pessoa trabalha um tempo, ele para, não é para tirar férias, é para reciclar. Professores em Israel têm o seu sabático. Até hoje vale essa lei lá para muitos setores do país. Então, os professores, eles depois de 6 anos dando aula, eles vão se reciclar, fazem viagens, fazem cursos, têm um tempo mais livre para arejar a cabeça, retomar e voltar depois no 8º ano. Então, o sábado, o ano sabático era muito, muito importante. O 7º ano, a terra descansa. É um rodízio da agricultura. Você não vai ficar plantando. Deixa ela descansar um tempinho ali e não planta nada. O que nascer dela mesma, você nem cega, ou seja, vai continuar lá sendo coisas, porque mesmo sem trabalho a terra continua, deixa lá, deixa a natureza tomar o seu curso. Vamos ver depois como é que eles iam viver depois disso. Mas o mais interessante é que de 7 em 7 sabáticos, ou seja, de 49 anos em 49 anos, tem o ano do jubileu. Leia esse negócio aqui. Ano do jubileu. O que acontece no jubileu? A gente pensa júbilo, né? Festa e tal. No jubileu, alguma coisa muito importante acontece. Primeiro, os escravos ficam livres. Lembrando que escravo não é aquele conceito de escravidão no Brasil, né? Que era um objeto. O escravo era uma pessoa, só que ela perdia a liberdade. Ela dava o tempo dela para trabalhar e se endividava, e ela se dava como um servo daquele a quem era ele, do seu senhor. Então ele trabalhava de graça, trabalho escravo. Então os escravos eram libertos no ano do jubileu, a cada 49 anos. Mas os campos que tinham sido vendidos, se você vendeu a sua terra para alguém, precisou de dinheiro, vendeu, no ano do jubileu, volta para você. Já imaginou um negócio desse hoje? Você vende uma casa fora da cidade, para a casa da cidade não valia isso, mas para as casas fora da cidade, cidades muradas, você vendeu, no ano do jubileu, volta para outro dono. Por quê, hein? Olha que interessante, que tremenda é a Bíblia. Eu trabalho com o mercado financeiro, eu trabalho agora com
startups. E a palavra da moda, quando você fala de startups, é fusões e aquisições. Aquisições, você compra a nova companhia e na hora de comprar, você tem que calcular o preço, quanto ela vale. E quebra a cabeça para saber quanto vale uma empresa. E sabe o que eles descobriram? E essa palavra é valuation, ou seja, qual é o valor, como eu calculo o valuation de alguma coisa. Eles descobriram que a Bíblia aqui fala claramente. O preço será calculado na base do ano da libertação. Então, se você comprou a terra no ano de jubileu, você tem 49 anos que ela vai ser sua. Tem um preço. Se você comprou no ano 48, ela vai ter um ano só para você, porque no ano seguinte ela volta para o seu dono original. Tem outro preço. Porque aqui fala que a terra não vale... Eu vou ler aqui, que isso é muito legal, aqui no Levítico 25. Vamos ver aqui, ó. Versículo 15 fala assim, 14. Quando venderes alguma coisa ao vosso próximo, a comprares da mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão. Ou seja, você não vai fazer um negócio que vai pesar em cima dele. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo. E conforme o número do ano de novidades, ele venderá a ti. Ou seja, o preço depende de quão rápido ela volta para a mão do dono. E aí ele fala, ninguém, pois, oprima o teu próximo, pois terá temor a Deus. Então o princípio é um princípio de equidade. Como a terra é meio de produção, tudo aquilo que é minha capacidade de fazer ganhar dinheiro, ela volta. E isso faz com que o seu filho não tenha que herdar a sua mazela. Ou seja, o pai não conseguiu, o pai se endividou, o pai não produziu, e aí o filho nasce pobre, nasce sem propriedade. Aí com esse modelo, não, a cada 49 anos, recicla. Recicla. A nova geração começa como você começou. E o outro lado da moeda também é verdadeiro. O seu filho não tem o mérito do seu suor. Você cresceu, você prosperou, você ficou rico, maravilha. O seu filho vai começar de novo depois. Então ele não herda aquela propriedade para sempre. O rico vai acumulando, 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 porque dinheiro chama dinheiro, e o pobre vai empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. Veja a justiça social desse modelo. E mais ainda porque ele fala do valuation, que é a maneira como ele calcula esse preço aqui. E ele, quando fala sobre esse valuation, ele diz claramente, a terra, o preço da terra, não é pela terra, mas pelo número de safras que ela vai produzir. Então o valor do seu negócio não é intrinsecamente por ele. Você não compra uma empresa porque ela tem prédios, carros, ativos. Você compra uma empresa pela receita que ela vai gerar pelos anos que virão. Então o valuation hoje é fluxo de caixa descontado. Ou seja, quanto que ela vai gerar de receita e eu trago para valor presente. Exatamente o que Deus disse para o povo. O preço da terra não é por ela, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Você vai negociar a capacidade produtiva dela. E por isso, a casa que está no campo também vai junto no negócio. A casa da cidade onde você mora, não, ela fica para você. Mas a casa e a estrutura do campo, que é o meio de produção, ele é distribuído. Isso eu acho tremendo. Até gastei mais tempo do que eu queria falar, para falar sobre isso aí, né? E ele diz aqui no versículo 22 que, como tem o jubileu dos anos, né? Você vai deixar a terra parada no 7º ano. Deus está falando, no 6º ano, eu vou fazer a terra produzir 3 vezes mais. Porque ela vai produzir pelo 6º ano, vai produzir pelo 7º, que você não vai colher nada da terra, mas vai ter que comer, e vai produzir pelo 8º, onde você está plantando novamente, para só voltar a colher no 9º, claro. Então, Deus está dizendo, faça isso e que no ano 6 você vai ser triplamente abençoado. Nós vamos orar sobre isso na sua vida. Se você obedece a Deus, triplamente abençoado. Muito bem, Levítico 26 fala aqui de obediência a várias promessas e o que vai acontecer, né? Obedeceu, promessas cumprem, desobedeceu, castigos vêm. Veja aqui, ele repete bastante isso na Bíblia, não vou gastar tanto tempo aqui. No 27, ele fala dos votos. A dedicação de vidas, animais, casas, terrenos e lavouras a Deus. Votos. Eu também não tenho tempo aqui, mas quero dizer que enquanto estou gravando essas aulas, final de 2021, nós estamos falando de votos de ano novo. Dia da Boa Notícia. Vai lá olhar o Dia da Boa Notícia de janeiro, ele fala sobre votos. E eu explico então nas minhas devocionais ali dos votos que estão dentro
do aplicativo No Dia da Boa Notícia, o que são votos e por que eles são feitos. E aqui então ele está falando desses votos particulares e como você faz quando você dedica a Deus vidas, animais, casas, terrenos e lavouras. E como você recompra isso. É bem interessante. Ele dá um preço, se você quiser de volta, quanto você vai ter que pagar. É interessantíssimo aqui. E no final, versículo 30, olha só essa aqui, uma boa dica para os pastores aqui, ó. Ele fala que quando você vai dar o dízimo daquilo que você produziu, lembrando que não era dinheiro, moeda que estava correndo ali, era o produto da terra, né? Então 10% do que ela produz, você dá de dízimo. Ok, se você não quiser dar aquele dízimo por alguma razão comercial, você vai usar aquilo, vai plantar, vai vender, fez algum negócio, você pode pagar em grana em vez de pagar em espécie, no bem que você plantou e colheu. Só que aí você vai ter que colocar, conforme fala aqui o versículo 30, você colocará um quinto a mais. Então, interessante essas leis aqui. Coisas que você não vê todo dia. Muito bem, capítulo 28. Não, acabamos o livro de Levítico, né, no 27. E agora começamos o livro de Números. Um outro contexto, uma outra história, não tem tanta lei, tem muitas atitudes acontecendo. Números começa no capítulo 1, falando sobre o censo. Deus mandou, ele está no ano 2 da caminhada, hein? Eles estão ainda no Sinai. Ainda estão no ambiente em que eles receberam as leis ali. Então, 2 anos depois de eles terem andado por toda a Península Arábica ali, do Golfo do Mar Vermelho, chegam no Sinai, Deus dá as leis, e eles estão discutindo essas leis aqui. Aí Deus fala, conta o povo aí, conta quantos são. Veja que censo não é um problema em si, muita gente confunde isso. Vamos chegar lá também daqui a alguns meses em Davi e o pecado de contar o povo, né? Aqui Deus está falando, conta quanto vocês são. Quanto vocês acham que eram os homens acima de 20 anos que foram contados? Aí você vai ler esse capítulo aqui, Números 1, e vai descobrir que existiam 603.550 homens maiores de 20 anos no meio do povo. De onde você conclui que a população de Israel tinha aqui, mas pelo menos a mesma quantidade de mulheres, né? Porque é 50-50. Então, 1.200.000 pessoas de 20 anos para cima e mais as crianças e adolescentes. Então, era mais de 1,5 milhão de pessoas que estavam ali naquele momento andando, vagando pelo deserto. 603 mil fora os levitas. E eu tenho uma perguntinha aqui para fazer para você da semana que vem. Quais eram as 3 maiores tribos de Israel? Aí leia aí e vai pensar, me dá aqui. E aí você fala, quais são os 3 maiores estados do Brasil? São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro em segundo lugar, Minas Gerais em segundo lugar, Rio de Janeiro em terceiro, estão ali. Então, São Paulo, Rio e Minas são os 3 maiores estados do país. Quais eram os 3 maiores tribos das 12 tribos de Israel? Leia aqui, na semana que vem você vai me falar aí como é que é esse negócio. Muito bem. O Números capítulo 2 fala da posição das tribos no arraial. Eles tinham uma maneira de posicionar cada um, norte, sul, leste, oeste, grupo de 3 tribos. Então, a leste, Judá, Issacar e Zebulon ficavam agrupados. No sul, Rubem, Simeão e Gade. Os levitas ficavam no meio, até quando eles andavam, esses primeiros grupos de 3 aí que eu falei, o grupo leste e o grupo sul, eles iam na frente, aí vinham os levitas no meio e o grupo oeste e o grupo norte vinha atrás. E quando eles se assentavam ao redor da tenda, né? Então os levitas ficavam no meio na tenda, no setor leste ficavam aqui Judá, Issacar e Zebulon, no setor sul ficava Rubem, Simeão e Gade, no setor oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, e no setor norte, Dan, Aser e Naftali. Então, esse capítulo fala sobre essa distribuição. No capítulo 3, ele fala sobre os levitas, a responsabilidade dos levitas. Tem um negócio muito legal aqui, que ele fala sobre o resgate dos primogênitos. Porque está escrito na palavra que todo primogênito é de Deus. Nós vimos em Êxodo, quando ele fala a morte da 10ª praga, a morte dos primogênitos, todo o maior é dedicado a Deus, dos animais e dos homens. Então, por que o povo não dava o seu mais velho para Deus? Se todo primogênito é dele. Porque aqui, nesse capítulo 3, ele fala que Deus ia trocar o primogênito de todo o povo
pelos levitas. A tribo de Levi ia ser toda dele, tribo que não ia ter terra, somente algumas cidades, refúgios com seus campos em volta. Mas eles não tinham uma extensão territorial, uma tribo como as demais 11 tribos tinham. Então, todo o primogênito foi resgatado pelo censo dos levitas. E aqui eles falam que, fazendo a conta, tinha 273 mais primogênitos de Israel do que levitas. Eram 20.273 primogênitos, 20 mil levitas. Então, 273 a mais. Aí ele fala aqui, ó, por esses aí, vocês, povo, para não entregar o primogênito, paga. Então eles entregavam aqui ouro, barras de ouro, para os levitas, para fazer essa compensação dos 273. Você vai ver aqui em Números 3 exatamente como isso acontecia. Em Números 4 ele explica como é que os levitas serviam, ele divide aí nos três filhos de Arão, né? Então ele fala dos coatitas, que vem de Coate, Arão não, os levitas, que Moisés também era levita. Gerson era filho de Moisés, os gersonitas, e Merari, os meraritas. Cada um tinha uma função na hora de carregar e fazer a força. Lembrando que esse serviço aqui da carga, aos 20 anos ele começou a trabalhar, e dos 30 aos 50 ele estava nessa posição aqui. Então os coatitas cuidavam das coisas santíssimas, mexiam, montavam e desmontavam tudo que era o mais santificado ali. Os gersonitas trabalhavam na tenda e carregavam as cargas, e os meraritas levavam as tábuas, os cabos, as colunas, as bases, quando o tabernáculo tinha que andar. Então esse capítulo fala um pouquinho da distribuição do trabalho dos levitas. No capítulo 5 fala de leis gerais, lei da expulsão, da restituição, uma lei muito interessante, que é a oferta pelo ciúme, ou seja, se o marido desconfiasse que a mulher dele estava pulando a cerca, ele fazia uma oferta pelo ciúme. Então ele tinha que fazer um sacrifício lá, o sacerdote preparava uma oferta especial com uma água amargosa, pegando do pó e misturando alguma coisa lá, e a mulher tinha que beber aquela água. Se ela não tivesse feito nada, nada ia acontecer. Se ela inchasse, é porque ela tinha traído o marido. Oferta do ciúme, ou oferta do marido desconfiado. Se essa moda pega, hein? Aí vem, número 6, a lei do nazireado. Lei do nazireado, também muito interessante. Não vou falar aqui porque eu vou falar mais para frente sobre os nazireus, mas é interessante, homens que não bebiam nada ligado ao vinho ou à vide, não cortavam seu cabelo durante o tempo daquele voto e não tocavam nada imundo. E os nazireus, Sansão era um nazireu, né? Eterno, porque ele nasceu desde o ventre nazireu, nunca podia cortar o cabelo, os nazireus tinham tempo para isso, mas vai até o Novo Testamento, porque lá com Paulo você vê os irmãos lá, os cristãos, com voto de nazireado. Paulo pagou pelos votos deles lá 2 vezes, então vai ser interessante também falar sobre isso lá para frente. E no versículo 22 a 27, só isso valeria uma aula só para isso, é a bênção sacerdotal. Número 6, 22 a 27. Interessantíssimo isso aqui, chama-se Birkat Kohanim. Birkat vem de braká, braká, que é bênção, e Kohen é o sacerdote, Kohanim, sacerdotal. Então, Birkat Kohanim é a bênção sacerdotal, que ele fala aqui, é famosíssimo isso, né? E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa bênção até hoje acontece. Ela é feita assim, ó, com esse símbolo. Na igreja o pessoal gostou quando eu falei sobre isso. Todo mundo pensa que esse símbolo aqui é o símbolo do Star Trek lá, do Spock, né? Sabe que o ator Leonard Nimoy, que fazia o Spock, ele inventou isso porque ele era judeu. E ele lembrou desse símbolo, que a letra Shem parece um W, né? Uma das vezes do alfabeto judaico. Shem, que está o nome de Deus, o Hashem, o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, né? Essa letra, o sacerdote fazia com a mão assim, as 2 mãos palmadas, e entre os vãos, é o que eles chamavam de janelas da bênção. Então tem 5 vãos aqui, entre os 2 dedos, e no meio das 2 mãos. E o sacerdote fazia assim, e ele abençoava o povo,
de costas para o altar. Nada entre ele e o altar. Então a glória de Deus do altar passava pelas janelas de bênção sacerdotal e cobriam a vida das pessoas. Todos em família, o talit cobrindo a cada um, e a bênção sacerdotal descia sobre o povo. Um forte poder espiritual no Birkat Kohanim aqui, que é essa bênção que aparece pela primeira vez aqui em Números capítulo 6. Números capítulo 7 é a oferta dos príncipes. Quando vai dedicar o templo, os príncipes todos têm que fazer uma oferta, todos de cada tribo fariam a mesma oferta. E eles ofertam aqui bacias e pratos de prata, com pesos específicos, com farinha de trigo em cima, misturada com incenso e azeite, que é para a oferta dos manjares. Então, todo aquele processional que nós vimos até agora, que ele falou que tinha que acontecer, agora ele está dando a grana para começar. Ô príncipe, chama todo mundo aí, ó, cada um de vocês, cada um dos 12 tribos. Uma bacia e um prato, uma taça de 10 ciclos de ouro com incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro e o bode, novilho, carneiro, cordeiro e bode, para expiação, aquela oferta queimada, para perdoar pecados. E para a oferta pacífica, que nós também vimos aqui, como é que é? 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros. Então, somando tudo isso, era aquilo que era o material que já estava lá pronto, eles estavam dedicando o templo e municiando com todo o material necessário para começar a fazer os sacrifícios. Números 8 fala assim, como acender as lâmpadas, como as lâmpadas devem ser acesas. Lembrando que se você quiser saber como fala lâmpada em grego, eu vou te explicar. Lâmpada em grego se fala lâmpada. Palavra grega, lâmpada. Então, como acender as lâmpadas da consagração dos levitas. Número 9 é a primeira Páscoa no deserto do Sinai. Então, eles celebram a Páscoa ali e fazem a celebração também para os ausentes, para os imundos. Fala da nuvem que vai ganhando eles no caminho. Eles vão saindo agora do deserto do Sinai, né? Número 10 fala sobre as trombetas de prata. Essas trombetas que deveriam ser tocadas para que o povo saísse e entrasse, né? E aí vem o que é importante aqui nesse livro de Números, uma sequência de reclamações, murmurações e desânimo do povo em relação a Deus, desânimo de Moisés em relação ao povo, desânimo de Deus em relação ao povo. Então, muita murmuração. A primeira aqui, famosa murmuração dos israelitas em Números 11, eles murmuram porque não tem comida. Aliás, não é que não tem comida, eles têm maná, mas eles lembram que lá no Egito eles tinham cebola. Eu sempre falo isso, eles lembraram das cebolas. E é interessante aqui que no Números 4 ele fala, e o vulgo que estava no meio do povo veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Esse tema é muito interessante, o vulgo, ou seja, tem sempre lá um indivíduo anônimo, tem um normalão lá no meio do povo, que é o que bota fogo na lenha, que é o que incendeia as pessoas para reclamar, murmurar. Ah, queria comer carne, tá cheio de maná todo dia, maná de manhã, de tarde, de noite. Queríamos carne no Egito, que era legal. Então Deus vai lá dar a carne às codornizes, mas também dá a praga. Aí continua a murmuração, e Moisés fala, não aguento mais povo, estou muito cansado, não dá. E Deus fala, separa 70 pessoas e eles vão te ajudar. Eu vou descer meu espírito sobre eles e eles vão te ajudar também. E 70 homens foram separados. 2 deles estavam no arraial, o Eldade e o Medade, né? E quando o Espírito Santo desceu, todos começaram a profetizar. Por que eu acho interessante esse texto aqui? Porque quando Josué viu que Eldade e Medade, que estavam no arraial, começaram a profetizar, ele foi falar com Moisés. É a mesma síndrome dos discípulos de Jesus com os samaritanos. Falou, ó Deus, quer que a gente invoque fogo do céu para matar esses caras aqui que estão querendo nos impedir? Aí Jesus falou, escuta, vocês não sabem que espírito você pertence. E Moisés falou para Josué, quem me dera que todo o povo profetizasse. Olha que legal esse texto aqui, né? Quem me dera todo o povo fosse profeta. Mesma coisa que um líder tem que falar hoje, ó, não separa a pessoa, só eles podem, só eles conseguem. Quem me dera todo mundo fizesse. Tem lá um pessoalzinho lá profetizando no meio do arraial, excelente. E aí vem as codornizes e também vem a praga. Números 12, a segunda sedição. Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, falaram, mas por que só você? Por que Deus só pode falar através de você? E sabe qual foi o motivo daquela briga?
Um motivo interessante, por causa da mulher cuxita. E aqui eu preciso explicar para vocês. Moisés tinha pego para a mulher uma mulher da terra de Cuxi, a mulher cuxita. A terra de Cuxi, que está lá desde o Gênesis 1, lá no Gênesis 2, na divisão da terra de Avilar, na divisão da localização do Éden. Essa terra de Cuxi é a terra onde hoje é a Etiópia, é a África. Então, Moisés, que morava ali na Arábia, encostado ali no chifre da África, Moisés casou com uma mulher negra, uma mulher não judia e negra. Olha que interessante. E o povo estava lá, e o Arão e a Miriam, que eram sacerdotes, né, que eram da tribo dos levitas, falaram, ó, tá errado você, tá errado. E Deus falou, olha, eu vou falar com quem que eu falo e eu vou dizer com quem que eu não falo. A Miriam acabou leprosa e o Arão pedindo para Moisés, por favor, para interceder. Então, a rebelião de Arão e Miriam acabou mal aqui, porque eles foram exageradamente legalistas. Eles queriam que Moisés não tivesse aquela mulher. Interessante, interessante. No capítulo 13, é o envio dos espias, os 12 espias, famosa história. Eu te pergunto, você sabe quem foi Gigeal? Já ouviu falar de Gigeal? E de Gadiel? Já ouviu falar de Gadiel? Talvez você conheça Palti. Não? Também não. Esses 3 e mais outros 7, ninguém nunca mais soube o nome. Aliás, eles morreram por ali mesmo. Mas 2 nomes você conhece. Josué e Caleb. E aqui conta essa história, onde cada um desses enviados de cada uma das 12 tribos foram espiar a terra e voltaram dizendo, a terra é maravilhosa em tudo que ela faz. Só que, e aí tem o só que, gigantes, fortes homens, cidades fortificadas. Nunca nós vamos ganhar. Uma mentalidade de escravidão. Nunca nós vamos conseguir. E aí então, famosa frase, eles eram como gigantes nos nossos olhos, nós parecíamos gafanhotos, e eles também nos achavam gafanhotos. O que aconteceu com esse povo? Morreram aqui. Porque quando, no Números 13, eles dão esse relatório, o Josué e o Caleb falam, não, vai dar certo, vai dar certo. Mas o povo não quis saber. Então, Números 14 é de novo aquele povo falando, vamos voltar para o Egito. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos levantar algum líder nosso aqui, ó. Back to Ramsés. O povo quer voltar, e aí Deus fala, ninguém desse povo vai entrar na terra. Por quê? E eu quero ler aqui o versículo 31, que eu acho muito interessante, Números 14, 31. Ele fala assim, mas os vossos filhos, de que vós dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Então ele está falando, os seus filhos que vocês dizem serão por presa, eles vão entrar. E eles vão saber da terra que vocês estão desprezando. Olha que interessante. Ele está falando aqui assim, o escravo gera escravo. Então aquela mentalidade de escravo fala assim, nossos filhos vão ser escravos desse povo aí. Então a profecia de um escravo é de que o filho vai ser escravo. Os vossos filhos que vocês dizem serão por presa dos moradores da terra, eles vão entrar e vão dominar, vocês não. E aqui Deus promete então que eles vão ficar paradinhos 38 anos esperando morrer. Quanto tempo demorou essa jornada aqui para chegar até Cades Barneia, para chegar até a beira de Israel? 2 anos. Quanto tempo eles ficaram esperando morrer em Cades Barneia? 38 anos. Acontece aqui em Números 14. Aí então o povo se arrepende, mas já é tarde demais, e eles vão lá, então vamos lá, vamos que vamos, e Moisés fala, olha, não vai sem Deus, eles perdem, quando eles tentam subir a montanha, são derrotados. Números 15, quando acontece uma coisa dessa, repete as leis. Número 16, uma nova rebelião. Essa também é interessante, hein? É Corá, Datã e Abirão. Eles são sacerdotes, eles falam, todo o povo é santo. Não são só vocês. Já viu essa história? Exagerado esse negócio, muito restrito, muito fanatismo. Todo mundo é santo. Deus ama todo mundo, Deus vai com todo mundo, qualquer um pode, não só a liderança. Então existe um desrespeito à hierarquia e uma banalização da santidade. E aí então Moisés fala, tá bom, vamos fazer o seguinte, ó, vocês aí ficam na porta da tenda de vocês, levantam incenso, queimam o seu oferece sacrifício a Deus, e nós aqui. Se não acontecer nada,
Então vocês têm razão, todo o povo é santo. Mas se acontecer alguma diferença, alguma coisa diferente, tipo assim, a terra se abrir e engolir todo mundo, então vocês vão saber quem Deus é. Ironia, né? Olha o que aconteceu, né? A terra abriu a sua boca, Corá, Datã e Abirão foram para baixo, morreu todo mundo quietinho. Essa rebelião passou também. Em número 17, aquela famosa frase, passagem da vara de Arão, dizendo, põe a vara aí, quem florescer é a que eu estou falando. E Deus então referencia, eu falo com Moisés e Arão, o resto obedece. Você aí, obedeça ao seu líder que Deus colocou. Números 18, direitos e deveres dos sacerdotes, aqui explica como é que eles podiam comer as comidas, como é que eles viriam, interessante ler. Número 19, fala da água da separação, também é um negócio bem específico, como é que ele criaria uma água que purifica quem toca nos mortos. Essa questão de imundícia é muito forte, como falou do Nazireu lá. Então, se alguém encostar num corpo morto, como é que ele é purificado? É um processo aqui da água da separação. Números 20, morte de Midian, lá em Cades Barneia, já tinha passado esses anos todos, e já estava o povo lá, Midian já morreu naquela leva dos 38 anos, e Moisés, e o povo reclama de Moisés, que não tinha água, não tinha água, não tinha água. Aí Deus fala com a rocha e vai verter água. Moisés vai lá e bate na rocha, fere a rocha, e Deus fala, porque você feriu a rocha, você não vai entrar na terra prometida. Aqui fica a minha segunda pergunta desse estudo aqui. A primeira é quais são os 3 maiores tribos de Israel. A segunda é, por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida pelo simples fato dele ter ferido a rocha em vez de ter falado? Sendo que já anteriormente Deus tinha falado, fere a rocha, e saiu água, batendo na rocha. Agora ele falou, fala, ele não falou, ele feriu, e Deus falou, você não me obedeceu. Porque você não me obedeceu, não vai ver a terra. Parece um negócio extremamente severo. Por quê? Vamos ver quem dá alguma dica aí na semana que vem. Muito bem. No Números 20 também tem a morte de Arão no Monte Hor. Então, Miriam e Arão, que são os braços, os irmãos de Moisés, morrem aqui. Começa a andar o povo, né, na direção da Terra Prometida. Em Números 21 começam as guerras contra os reis de Moabe. E tem a Neustã, que também não aparece esse nome aqui, mas lá no Novo Testamento aparece, que são as serpentes ardentes. Então, o povo se rebela, Deus manda serpentes ardentes, aí ele fala, faz uma vara com uma serpente enrolada, e todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado da mordedura. Então, esta serpente é um símbolo de Jesus. Onde está escrito isso? Olha você mais um pouquinho também. Jesus, essa Neustã, a serpente, vai aparecer na sua frente na Bíblia. No capítulo 22, a famosa história de Balaque e Balaão. Balaque, rei dos Moabitas, morrendo de medo, viu que o povo estava chegando e ele contrata o Balaão, que era um profeta de Deus, mas não era judeu, para amaldiçoar o povo. Só que em vez de amaldiçoar, ele abençoa. E aqui vem a história de Balaão, que ele fala tudo bonitinho aqui. Ele fala, só vou fazer o que Deus mandar, só vou amaldiçoar se ele falar que pode, eu só vou com você se Deus deixar que eu vá. Perfeito. Só que Deus não se agradou. E o que Deus fala de Balaão lá na frente, lá em Pedro, é horroroso. E aqui então fica uma pergunta que eu não vou passar para você estudar, mas que eu vou responder na continuação aqui, porque aí já é o Números 24, né? Números 23, o Balaão faz as profecias. Ele fala a famosa frase, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. E se ele falou, é certo que fará. Então, falando bem de Israel. Outra profecia de Balaão é, sobre a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre a tua tenda está a mão do Senhor. Olha só que tremenda profecia. Como isso funciona, como não funciona, por que essa história de Balaque e Balaão? Bom, isto é na semana que vem, na sexta semana, onde nós vamos terminar aqui o livro de Números e entrar em Deuteronômio. Estamos terminando a Torá. Não desanime, não esmoreça, continue lendo a Bíblia. Nos vemos a semana que vem.